A inteligência artificial chegou para mudar o jogo das eleições como a gente conhece. Pensa só, ela pode criar um candidato que parece perfeito, ou uma mentira que também parece perfeita. E aí, diante desse cenário, o Brasil tomou uma decisão bem ousada. Decidiu regulamentar. Vamos mergulhar nessas regras que são pioneiras e entender como elas podem definir o futuro da nossa democracia. Pois é, a linha entre o que é real e o que é artificial está ficando cada vez mais fina. Vídeos e áudios falsos, os tais dos deepfakes, estão cada dia mais convincentes. Eles podem literalmente colocar palavras na boca de qualquer pessoa. É justamente para evitar que esse tipo de tecnologia defina o resultado de uma eleição que as novas regras foram criadas. Para a gente entender bem esse mapa, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, a nova realidade e os termos técnicos. Depois, a regra-chave da rotulagem. O que é totalmente proibido, o que ainda é permitido usar e, por fim, as consequências para quem não seguir as regras. Então, para começar, é bom saber que toda essa nova legislação se apoia em dois conceitos centrais. Entender direitinho o que a Justiça Eleitoral quer dizer com eles é o primeiro passo para decifrar todo o resto. E o primeiro conceito, claro, é a própria inteligência artificial. A lei define IA de um jeito bem amplo, viu? Basicamente, qualquer sistema de computador que produza conteúdo ou faça previsões. E essa definição ampla é de propósito, para conseguir incluir não só as tecnologias que a gente já tem hoje, mas também as que ainda vão surgir. E o que esses sistemas de IA geram? O que a lei chama de conteúdo sintético. Em bom português, qualquer coisa, imagem, vídeo, áudio, que foi criada ou muito alterada digitalmente. Sabe, algo que se afasta da realidade original. É aqui que mora o grande risco para o debate político. E é exatamente esse tipo de conteúdo que as novas regras estão mirando. Bom, com os termos definidos, a gente chega no coração da nova lei, a rotulagem. A Justiça Eleitoral não quis proibir tudo de uma vez. A escolha foi outra, focar na transparência. A ideia é bem simples. Quem vota tem o direito de saber se o que está consumindo é real ou não. E a regra de ouro é essa aqui. Se uma campanha usou IA para criar ou alterar um conteúdo, ela é obrigada a avisar. E não adianta ser um aviso escondido, uma letrinha miúda, não. A informação tem que ser explícita, bem destacada para ninguém ter dúvida. E a lei foi bem no detalhe de como esse aviso tem que aparecer, sabe? Para não deixar nenhuma brecha. Então, funciona assim. Se for só um áudio, a informação tem que ser falada logo no começo. Se for uma imagem, tipo um post, precisa de um rótulo visual e audiodescrição. Agora, se for vídeo, a exigência é dupla, aviso visual na tela e também falado no início. O objetivo é claro, garantir que a informação chegue, não importa o formato. Mas olha, é super importante entender o limite disso. A lei faz uma diferença clara entre uma edição simples e uma manipulação de verdade. Corrigir a cor de uma foto, colocar uma vinheta, isso tudo bem, não precisa de aviso. Mas usar IA para mudar a realidade de uma cena ou criar uma fala que nunca existiu, aí sim a rotulagem é obrigatória. Agora a gente entra na parte mais séria. Porque além dessa regra da transparência, a lei também desenhou umas linhas vermelhas bem claras. Existem usos de inteligência artificial que são simplesmente proibidos na propaganda eleitoral. Ponto final. São duas proibições absolutas. A primeira, usar IA para fabricar ou espalhar fatos falsos, as famosas fake news. A segunda, ainda mais específica, proíbe o uso de deepfakes para prejudicar ou favorecer uma candidatura, ou seja, simular a voz ou o rosto de alguém para atacar um adversário ou se promover é uma das faltas mais graves. Mas então, se a IA não foi totalmente banida, onde é que ela ainda pode entrar? A lei deixa um espaço para algumas aplicações sim, mas sempre com condições bem restritas para não enganar ninguém. Um exemplo bem claro são os chatbots. As campanhas podem usar assistentes virtuais para tirar dúvidas dos eleitores. Mas tem condição, claro. Primeiro, tem que ter o rótulo avisando que aquilo é um robô. E segundo, e talvez o mais importante, esse robô não pode de jeito nenhum se passar por uma pessoa de verdade, como candidato. A conversa tem que ser claramente com uma máquina. Certo? Chegamos ao ponto final. E se uma campanha resolver ignorar tudo isso e quebrar as regras? Bom, as punições são progressivas e podem ser bem pesadas, mostrando que a Justiça Eleitoral não está para brincadeira com esse assunto. A primeira medida é para ser rápida e direta. Assim que uma irregularidade é encontrada, a Justiça Eleitoral pode mandar tirar o conteúdo do ar imediatamente. A ideia é estancar o dano o mais rápido possível. Agora, para os casos mais graves, como usar um deepfake para espalhar uma mentira que muda o rumo da eleição, aí a punição é a máxima possível na política.
A consequência pode ser a cassação da candidatura ou, se a eleição já passou, a perda do mandato. O recado é bem claro, o mau uso da IA pode custar uma eleição inteira. No fim das contas, a decisão da Justiça Eleitoral mostra uma escolha entre deixar a tecnologia correr solta sem limites e proteger o processo democrático. A opção foi bem clara: adotar uma postura vigilante, restritiva e colocar a integridade da eleição em primeiro lugar. O Brasil saiu na frente, sendo um dos primeiros países a criar regras tão detalhadas para o uso de IA em eleições. Mas a gente sabe que a tecnologia não para de avançar. E aí fica a reflexão. Será que essas regras de hoje vão ser suficientes para proteger o debate democrático dos desafios que ainda vêm por aí? Essa é uma pergunta que só o tempo e as próximas eleições vão poder responder.